Imagine você transformar algo sagrado em profano. Pense você estar usando um símbolo que era para ser usado em temor, reverência, arrependimento, e você está usando algo para totalmente ao contrário. Olá, meu nome é Cláudio César dos Santos. Para o Hashem, 10 anos de estudos de Torá vou completar. Meu rabino, supervisor é o Rav Yaakov Linskadik. Trabalho com apoio do Moretano Márcio Braga. Sou o emissário na região de Nova Friburgo, região serrana do estado, no Rio de Janeiro. Vamos hoje conhecer o verdadeiro significado do arco-íris. Qual que é o verdadeiro significado do arco-íris? O arco-íris, ele foi constituído por Hashem, por Deus, aqui nesse mundo, um pacto com Noé, porque a terra, ela antes estava corrompida, viu o dilúvio, que nós hebreus chamamos de Mabu, e com a vinda do dilúvio, nós sabemos que Noé ficou bastante tempo na arca, e após saída da arca, Hashem enviou, fez um pacto, uma aliança com Noé, que Noé ia mais destruir a humanidade através daquele dilúvio, com aquela inundação tão grande. Então Hashem deixou um símbolo, que era justamente o arco-íris, simbolizando que quando a terra estivesse se corrompendo de novo, o homem olharia aquele arco, iria carregar com ele que um temor muito profundo. Opa, eu preciso melhorar minhas obras, eu preciso melhorar os caminhos. Olhando aquele arco-íris, o homem ia se lembrar que no passado, os ancestrais tinham errado de forma antagônica a Deus. Mas muitos podem falar assim, mas existia lei naquele tempo, sim. Foi dado 6 leis a Adão, e a 7ª lei foi dada a Noé. Justamente essas são as leis, por isso que são chamadas 7 leis de Noé, e as 7 cores do arco-íris, que estão ligadas a cada momento do ser humano, para que ele não venha errar nesse mundo. Essas leis são chamadas leis que o homem não precisa e não pode praticar, que é a idolatria, né? Chamado também a lei referente à blasfêmia, a assassinato, roubo, relação sexual, imoralidade e maltratos aos animais, e estabelecer justiça. Então, são essas leis que foram dadas a Noé, e esses são os símbolos do arco-íris. Então, antes de tudo isso acontecer, o dilúvio, e antes de ser dado toda a destruição do ser humano, o ser humano ele se corrompeu desde Adão, né? Adão, o que aconteceu? Hashem deu uma ordem para não comer da árvore do jardim, quer dizer, a árvore que está localizada no meio do jardim, a árvore do conhecimento. Então, tudo aquilo que você pega sem autorização, o quê? É roubo. Então, o homem roubou. E quem ensinou para Adão que era o roubo? Então, depois disso tudo aí, veio que o filho de Adão, né, os descendentes de Adão, que é Enosh, né, que em hebraico e português é Enos. E ali o que aconteceu, veio a adoração do sol, da lua, e por diante. Então, foi a propagação da idolatria no mundo, o homem foi se afastando de Deus, cada vez mais se afastando de Hashem, se afastando de Deus, até vir a geração
que era a geração de Noa, que está incluída na geração que é a geração do dilúvio. O homem, os poderosos daquela época, eles começaram a fazer o quê? Eles eram juízes, mas não julgavam direito. Eles não estabeleciam justiça. Uma causa parava na mão deles e eles justamente julgavam errado. Roubo. O roubo é roubo em qualquer lugar, seja um centavo. Então eles roubavam o mínimo. Uma fruta. Reunia uma pessoa e roubava fruta. Reunia outra, roubava uma fruta. Uma aqui, outra ali, como via, estava sem nada. Então, o que parece ser pouco é muito no final do dia. E também, quando as mulheres estavam para casar, os próprios juízes eram primeiros a experimentar as mulheres. Então, vê aí, roubo, imoralidade, e sem falar o que? Assassinato. Então, veio o roubo, e o roubo foi o que culminou no decreto do dilúvio. Então, mas o arco-íris é um símbolo de muito arrependimento. O homem, quando vê o arco-íris no céu, que ele possa olhar e se arrepender de alguma coisa que é errado, eu preciso consertar. Qual é a visão do Midrash em relação ao arco-íris? O Midrash, ele diz que Noa, ele pediu para Hashem para nunca mais Hashem mandar o Madu, que é o dilúvio no mundo. E Hashem prometeu, sim, eu jamais voltarei a mandar um dilúvio para destruir o mundo inteiro. Como sinal de minha presença, eu te mostrarei isso de tempos em tempos. No arco-íris aparecerá no céu, ele será um sinal de que eu me recordo de minha promessa de não trazer o Mabu. Inclusive, a gente que aprende a Torá, o judaísmo, tem uma bênção, uma brahá, que a gente faz quando vê o arco-íris, né? Porque a gente, para que isso nos enche de temor, de amor. Isso então Midrash nos ensina dessa forma. O povo judeu faz essa brahá, Baru, Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Zoher, Abrit, Veneman, Bivriot, Veikayam, Bema'arot. Abençoadas tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que recordas o pacto de não destruir o mundo com Mabu, que és fiel ao teu pacto e que te mantém a tua palavra. Então, Hashem, ele mantém a palavra dele. Através do Midrash, estamos aprendendo que as nossas 7 leis é um pacto inefável para que possamos ter um mundo melhor a cada dia. Qual a visão da Kabbalah a respeito sobre o arco-íris? Olha, vou passar aqui um livro muito bom que nós aqui no Brasil usa, do rabino muito conceituado, Kabbalah e Meditação para as Nações, do rabino Isaac Gisburger. Então, aqui vem falando que o arco-íris, o número 7, o arco-íris são 7 cores e está ligado ao 7. Então, vou dar aqui uma visão cabalística dentro desse livro do Rabino, tá bom, gente? A resposta para você. O número 7 é o central ao pacto que Deus fez com Noé depois do dilúvio. Neste pacto, conhecido como Pacto de Noé, Deus assegurou a Noé que ele nunca mais destruiria a terra por meio da água. O sinal visível escolhido por Deus para fazer a humanidade consciente do pacto foi o arco-íris. A Hassidut explica que o dilúvio teve de fato um efeito purificador sobre a terra e a sua atmosfera, assim como as águas de um banho ritual purificam aquele que emerge nelas antes do dilúvio. O ar não estava refinado o suficiente, ao ponto que um arco-íris não podia aparecer nele. Vocês entendam como o ar estava pesado, porque as obras da humanidade não estavam condizendo com aquilo que a Hashem estipulou para a humanidade. Então a gente via que tinha casamentos, né, gente? A gente não está indo contra ninguém, né? Nós estamos sendo homofóbicos, mas tinha casamentos entre espécies que estavam se misturando. A Hashem não criou as espécies para se misturar, né? Então por isso que até os animais foram destruídos, muitos. Porque Deus destruiu os animais? Porque até os animais misturaram suas espécies. Até os animais, assim como o homem estava se misturando com um homem
e que não produz, assim como a mulher estava se misturando com a mulher que não produz, os animais também estavam da mesma forma. Então, gente, nós entendemos que, como o rei Salomão diz, nada há novo debaixo dos céus. Então, as obras do Egito, no Egito, né, indo mais à frente, tinha união de casamento marcado, assinado, gente. Então, quando se dá contrato de casamento entre duas pessoas do mesmo gênero, você está trazendo um problema muito grande para o mundo. Então, vamos dar um parecer aqui, conforme as águas do dilúvio serviram para refiná-lo, permitindo que o fenômeno natural do arco-íris aparecesse. Quantas cores existem no arco-íris? De acordo com o Zohar, são 3: branco, vermelho, amarelo e esverdeado. De acordo com o Nilton, 7: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Aqui nós observamos claramente uma relação entre 3 e 7. Mas vamos mais para frente falar dessa parte. Importante hoje é o tema principal. Temos 7 cores, né? 7 cores ligados que dá as 7 leis de Noah. Então, por isso, se manifesta o arco-íris de acordo com a visão da Kabbalah. Então, gente, o real motivo para falarmos do arco-íris, das cores do arco-íris, é falarmos que temos uma grande oportunidade em nossa vida. Toda vez que olharmos o arco-íris, temos a oportunidade de cumprir as 7 leis. Você quer aprender mais sobre as 7 leis? Mas antes, vou falar uma coisa aqui. Faz de conta que você esteja procurando um emprego, precisando de um trabalho, sustentar com a família, né, pagar com as contas, e aparece uma grande oportunidade. Assim, o arco-íris é uma grande oportunidade para você cumprir as 7 leis, revisar tuas obras, revisar teus caminhos. Quer aprender mais sobre as 7 leis? Vem estar conosco na nossa sinagoga Benua Friburgo. Aqui vamos explicar melhor o cumprimento e como se cumpre e se guarda as 7 leis, para que possamos ter um mundo melhor, uma vida melhor e apressar também a revelação do verdadeiro Mashiach. Você que é de Friburgo, de qualquer outra região, vem estar conosco. Tudo de bom, Mashiach já.